A análise política sobre a demissão, a eventual demissão do Mandetta, deve ser realizada por alguns pontos, considerar-se fundamentalmente em alguns pontos. Primeiro, nenhum subordinado de um líder deve ou pode, dele se pode tolerar, que desautorize este líder. Isto é inaceitável, em qualquer contexto, principalmente público. Isso é uma consideração política. Isso não significa, em portas fechadas, um subordinado possa apresentar e deve apresentar com absoluta sinceridade e transparência seu posicionamento ao líder, mas sempre reconhecendo a hierarquia. Isso é fundamental. Qualquer líder que se permita desautorizado publicamente é um líder que se permite fragilizável. Ele resulta fraco. Novamente, política é fundamentalmente sobre poder. Não há pecado maior em política do que a fragilização. A única coisa que jamais se pode permitir em qualquer resultado de qualquer ação é a fraqueza. Isso jamais deve ser fomentado. Muito bem. Por diversas vezes nós ouvimos, quem acompanha e até mesmo quem tenta não acompanhar, é um bombardeio tão grande de notícias a respeito, mas nós ouvimos conflito entre as posições apresentadas publicamente por Bolsonaro, o líder, e Mandetta, seu subordinado. É preciso considerar que quando Bolsonaro, por exemplo, apresenta um discurso que encaminha um relaxamento da quarentena, uma relativização da gravidade dos meios, das estratégias de isolamento, dos caminhos de isolamento, do bloqueio ao contato. E Mandetta, ao apresentar suas posições, o faz, ou faça, caso se interprete desse modo, em aberto antagonismo com estes posicionamentos, isso fragiliza as menções de Bolsonaro. Isto deve acender um sinal perigoso de alerta no líder. Entenda, existem muitas maneiras de se executar isso com eficácia. Muitas maneiras. Fala-se com certa frequência da perspicácia com que Mandetta utiliza o verbo. Pois bem, se um sujeito tem tamanha eloquência, não lhe deve ser complexo apresentar o problema com o melhor tato, politicamente argumentando. Com o melhor tato. Por exemplo, nós, no gabinete de crise, discutiremos não só o isolamento vertical sugerido pelo presidente, considerando com a máxima e a devida atenção, como também diversas outras propostas que os membros do gabinete de crise as apresentem deste modo, e assim as ponderaremos com todo o rigor, todo o procedimento científico pertinente, para então, conforme aconteça no processo de reunião e assim se decida, a decisão avaliada pelo presidente, pela autoridade máxima do presidente, nós o faremos, nós observaremos. Mas é importantíssimo que politicamente se ressalve a liderança. Isso é muito grave porque num momento pandêmico como esse, um sujeito que ocupa o Ministério da Saúde, ele adquire por argumento de autoridade prerrogativas de primeiro-ministro. Eu explico. Se o sujeito é um médico dentro do Ministério da Saúde,
e ele começa a apresentar propostas que assim as considere as mais eficientes, essas propostas adquirem densidade científica pelo local de onde elas partem, pela autoridade do argumento. É um médico falando no Ministério da Saúde. O presidente tem muita dificuldade de antagonizar o seu próprio ministro. Porque o ministro dizendo, olha, a medida cientificamente mais eficaz, não interessa se ele está correto ou não. Entenda-se, aqui o debate é político, não científico. Ninguém está discutindo se Mandetta é competente cientificamente como cientista ou não. Esse não é o debate. Isso é irrelevante. Politicamente, imaginem o seguinte, um cientista chega, no caso Mandetta, e diz, olha, o isolamento horizontal, o isolamento completo, vamos até imaginar que ele tenha dito, que ele diga que a quarentena total é a medida científica mais adequada para que se assim o faça. E eu vou inclusive assim proceder de tal maneira que se aplique em todo o país. Qual é o papel do presidente numa situação como essa? Qual é o papel do presidente? Ele é obrigado a virar para o ministro e dizer, sim senhor, eu vou determinar que as Forças Armadas cumpram sua decisão, excelência máxima. Onde que ficou a autoridade do presidente numa situação como essa? Faltou tato, falta tato. É preciso que o holofote, o poder, fique sempre abertamente destacado em sua origem. Não se coloca nenhum subordinado para que este subordinado lhe desautorize. Isso é uma atividade política, isso é um comportamento político inaceitável. É politicamente inviável. Eu sinto muito sobre aqueles que assim se perguntam, olha, mas por qual razão haveria de se retirar um subordinado numa situação como essa? Eu sinto muito, mas se o líder observa dessa ótica, é absolutamente justificada a retirada do subordinado. É importantíssimo considerar a ótica política e sua fragilização. Veja, no exato contexto que eu descrevi, o comportamento do subordinado deveria ser convocar a autoridade do líder para que ele expressasse a sua vontade e, depois de apresentar e aconselhar nas devidas medidas, ponderar com o dito gabinete de crise, porque os aspectos econômicos, sociais, até educacionais e culturais do país devem ser levados em consideração para a resposta. Isso facilmente poderia ser utilizado como uma relativização, da autoridade de saúde, no caso, para legitimar o programa de governo, a decisão de governo do líder. O trabalho, quando você coloca um representante científico, um elemento que traga argumento de autoridade, ou seja, aquele sujeito cuja palavra será tomada como verdade pelo local de onde ela parte. Esse é o ponto. O médico, assume-se que o médico sabe do que fala. Assume-se que o médico sabe do que fala a respeito de saúde. Toma-se-o por certo. Porque então se assume que a palavra dele sobre saúde é verdade. Essa é uma assunção feita, não se vai discutir isto. Mas no momento que você escolhe um subordinado cientista, para um certo setor operacional da política, politicamente o que você quer é que esse subordinado legitime suas propostas, não as desautorize, ok? É para isso que ele serve. Politicamente, um subordinado cientista que constantemente deslegitima minhas propostas, sendo eu o líder, sendo ele o subordinado, politicamente ele me é inútil. Não é numa coletiva de imprensa o lugar para que ele apresente argumentos científicos contra as propostas que o líder tem como caras. Porque o líder considera múltiplos elementos na articulação de sua decisão. Se o subordinado constantemente diz que um elemento deve ser priorizado, ou a economia, ou a saúde, etc., e ele tem elementos científicos para desautorizar o líder, ele faz isso em portas fechadas. Ele faz isso em ambiente recluso. E em público, ele toma uma decisão que fortalece o líder. Nenhum líder pode se permitir fragilizado. Simples assim. Simples assim. Portanto, a resposta, do mesmo modo, é simples. Bolsonaro
tem razões para retirar Mandetta, para demitir eventualmente Mandetta? Claro que tem. Claro que tem. Nenhum político, principalmente na situação de Bolsonaro, pode ignorar razões políticas. A pergunta posterior é o que deve ser feito então? Bom, o que deve ser feito não necessariamente é demitir Mandetta. O que Bolsonaro deve fazer é conversar com Mandetta e oferecer o governo de Mato Grosso do Sul. A força política de Bolsonaro é imensa no Centro-Oeste. Basta ele garantir a Mandetta. Mandetta certamente é ambicioso, é óbvio, pelo comportamento deles fica claro. Ele já fez as ameaças devidas, ele apresentou o que quer mais. O que deve ser feito então? Oferecer um acordo. Oferece-se um acordo. Apresenta-se uma proposta de submissão. Simples. A partir de agora, Mandetta, você vai usar toda a autoridade que você arrogou a si para ratificar o meu posicionamento, ok? Isto é a postura de Bolsonaro. Ele deve oferecer a Mandetta o apoio para o governo de Mato Grosso do Sul. Isso é muita coisa, é ótimo. É ótimo. Se isso não for suficiente a Mandetta, é porque ele quer a cadeira do Bolsonaro. Então o Bolsonaro está totalmente correto em atacá-lo. Fica revelado. Mandetta deve aceitar esse acordo, mesmo que eventualmente venha a atrair Bolsonaro no futuro. Mas ele deve aceitar esse acordo, porque ele absorve mais poder e o holofote continuará sendo dele, e ele continuará tendo oportunidades para pressionar Bolsonaro. Isso o tornará Bolsonaro ainda mais refém dele. Mas isto é favorável também a Bolsonaro, porque ele sabe que no momento ganha a batalha e tempo, e pode aproximar-se de uma situação mais favorável em que ele conflite e Mandetta, cumprindo com sua palavra, expondo-se em submissão, entregará o holofote a Bolsonaro. É rápido ver isto, se Mandetta o trairá ou não. Muito bem. O que Mandetta deve fazer? Se Mandetta for demitido, ele deve imediatamente se aproximar dos governadores e se apresentar como um líder entre eles, um líder neutro. Desse modo, os governadores poderão constituir o governo paralelo que eles pretenderam montar algumas semanas atrás, cuja cabeça seria a do governador de São Paulo, ou muito mais provavelmente o governador de São Paulo, mas talvez o governador do Rio ou o governador ou Caiado, nem me lembro de qual é o estado de Caiado, acho que Goiás, mas enfim, o importante Mandetta representa esse líder. Mandetta certamente tem um apoio de Nhonho e do Batoré. Novamente, se você não sabe quem é o Nhonho e quem é o Batoré, procure por gentileza na internet Nhonho, Câmara Federal, Batoré, Senado Federal. Pronto, faça isso por gentileza. Você me auxilia a evitar que eventualmente o vídeo sofra um strike. E todos os outros membros que eu citei, Bolsonaro, etc., eles jamais vão derrubar eventualmente um vídeo, por também razões políticas. Mas tudo bem, isso é um outro debate. Ok? Então essa seria a conduta que ambos deveriam tomar. Essa foi a análise política de todo o processo decisório sobre a eventual demissão de Mandetta e, além disso, eu apresentei exatamente o que os dois agentes deveriam fazer nas duas situações, caso eles se mantenham próximos ou caso eles se separem. Correto? Então, desse modo, está completa a análise do fato político e é possível falseá-la, ou seja, é possível constatar a eficácia das medidas comparadas da análise que eu fiz e a consideração de suas consequências. Se essas consequências forem obtidas com menor mobilização de poder, você sabe que este novo modo, este outro método se provaria mais eficiente. Eu desafio uma apresentação que produz os mesmos resultados que eu descrevi com a mesma eficiência e com menos demanda de poder. Ok? Então agora está absolutamente disponível à contestação o argumento.